Olá, estudantes. Agora vamos ver a terceira parte da aula de semântica. Vamos ver os conceitos de sinônimo, antônimo e mais alguns conceitos. Então, eu tenho essa parte que é sinônimo, significa uma palavra que teria basicamente o mesmo sentido de outra palavra, que tem sentidos iguais ou semelhantes. Porém, a gente sempre deve prestar atenção no contexto, porque o contexto vai determinar qual é o melhor sentido para uma palavra. Nem sempre a gente pode trocar uma palavra por outra por causa do sentido. Eu tenho alguns exemplos aí que não estão no contexto, né? Mas eu tenho aí cômico e engraçado. Então são palavras sinônimas, né? Eu poderia trocar. Débil e fraco, né? Que significa frágil também. Distante, afastado ou remoto. Mas observem que, dependendo do contexto, eu vou utilizar de forma diferente a palavra. Então, normalmente, na fala coloquial, eu não digo que eu moro num lugar remoto, eu digo que eu moro num lugar distante, afastado. Já se fosse um texto mais formal, eu poderia dizer eu moro num lugar remoto, né? A cidade tal fica num lugar remoto, ou vamos dizer assim, uma floresta tal, a casa, um rio tal, então fica no lugar distante. Então isso é semântica, isso é sinônimo. Né? Então eu posso ter palavras com sentidos parecidos, mas o contexto vai determinar também qual é a melhor palavra que eu devo usar. Diferente dos sinônimos, nós temos os antônimos, que são palavras de sentidos opostos, contrários, ou seja, significados diferentes, contrários. Então eu tenho, por exemplo, economizar, o contrário seria, né, esbanjar, gastar, bem, mal, bom, ruim. Mas também eu posso utilizar um antônimo pelo outro, mas depende sempre do contexto. Por exemplo, se eu utilizo numa linguagem mais informal, eu digo que eu gasto muito. Né? Se eu utilizar no contexto formal, posso utilizar em outro sentido, né? De gastar no sentido de ser, vamos dizer assim, esbanjador. Isso são palavras sinônimas. Aí o contrário, economizar. Então eu sou econômico, né? E o contrário seria eu sou gastador, né? Eu sou esbanjador. Então também vocês devem estar preocupados com o local ou o contexto em que você vai utilizar um antônimo pelo outro, porque sempre tem uma questão de o texto ser mais formal, informal, e isso faz com que a gente utilize palavras de formas diferentes, mesmo sendo antônimas também. Na próxima aula a gente vai ver outro componente ou outro ramo que seria os homônimos e os